Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo desta semana, a Justiça e os Números, o novo videocast do Jornal Negócios. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo. E esta semana junta-se a nós, neste programa, um convidado. Ele é António Macedo Vitorino, sócio fundador da Sociedade Macedo Vitorino, que é responsável pelo trabalho que dá mote também ao tema que nos traz aqui hoje. É o estudo Why Portugal, que é um guia de investimento para quem olha para Portugal como país para investir. O relatório contém informações essenciais para quem aposta em Portugal e há um dado também aqui que vamos falar durante este podcast, este videocast, e que alerta para a dependência crónica da economia face ao setor do turismo. António Macedo Vitorino, bem-vindo. Começo por si, até porque o tema essencial é de facto o trabalho que foi feito pela vossa sociedade. Quer-nos fazer aqui um resumo dos eixos centrais deste relatório e que apoiam de facto os investidores a olhar para Portugal? Nós começámos este projeto há muitos anos. Nós começámos no meio da Troika, não é? 2012. Quando ninguém via Portugal com bons olhos. Quando ninguém olhava para Portugal. Portugal era tipo horrível, proscrito. E nós fomos olhar para os relatórios internacionais e vimos que nós estávamos razoavelmente bem. Era a história da garrafa meia cheia. Nós estávamos mais para a primeira metade da tabela do que na segunda metade da tabela. E, portanto, começámos a fazer um relatório em que dávamos informação, e temos essa informação lá ainda hoje, que era links ou mesmo fecheiros com os relatórios internacionais do World Economic Forum, do Banco Mundial e outros. E depois, paralelamente, fizemos todo um resumo e um elenco da legislação portuguesa, explicações de como é que se constituía uma sociedade, qual era a regulamentação laboral, etc, etc, etc. No fundo, acaba por ser um raio-x também da própria sociedade, da legislação que enquadra. E depois fomos um pouco mais longe, isto já em 2015, e quando pusemos aquilo online, não era só pôr um PDF online. Fizemos uma espécie de uma plataforma dentro do nosso site, onde também incluímos muita informação, que damos de borla, digamos assim, estatutos de sociedades, contratos de trabalho, as próprias leis, etc. Acumulámos aquilo e, portanto, aquilo ficou um centro de saber que os investidores podem ver. Existe em português e em inglês. Portanto, também serve para uma empresa portuguesa que queira ver alguma coisa que já não saiba, digamos assim. E foi assim que nasceu este relatório e foi assim que ele é hoje. Uhum. Miguel, e o interesse dos estrangeiros em Portugal tem-se mantido num nível elevado? Como explicava aqui o António, cresceu sobretudo depois da Troika também muito à conta do papel das sociedades que acabaram por traçar um perfil mais positivo do país. Sim, até porque a determinado momento, verdade seja dita, que o próprio Turismo Portugal e um conjunto de outras entidades começaram a promover e a saber promover bem a imagem do país. O governo teve essa própria necessidade também. As coisas... A necessidade aguça o espírito, não é? E aguça o engenho. E a partir de determinado momento isso foi de tal forma necessário que eu penso que acabou por ser uma consequência de coisas que nós portugueses sabíamos que a nossa terra era boa e que era só preciso saber transmitir. E há um conjunto de eixos e de vetores que eles vão se continuar imutáveis nos próximos tempos. A questão da segurança, a questão da qualidade de vida, algum baixo custo económico no sentido para aqueles que são países financeiramente mais avançados. Algum desenvolvimento de infraestrutura. Essas situações vão se manter. Nós somos um país que sabemos acolher, mesmo do ponto de vista social, não temos grandes atritos, sejam eles religiosos ou do ponto de vista étnicos. Todos esses fatores, eles estavam cá e vão continuar a estar. Por isso, nesse momento, eu acredito que todos esses fatores são eles ainda condição, quer do passado recente, quer no presente e no futuro que se aproximará, eles irão se manter. Uhum. António, e estamos, como diz de facto o relatório, assim, tão cronicamente dependentes do setor de turismo enquanto economia? Estamos, e é um bocadinho pena, porque só fazendo aqui um bocadinho de história, eu acho que o que impulsionou isto uma das coisas fundamentais foram os vistos gold. Às vezes os vistos gold são mal vistos, não é? Tiveram o seu papel também num período difícil para a economia. Fundamental. Não foi isso, mudar o paradigma. Os estrangeiros começaram a olhar para Portugal de uma lógica um bocadinho micro. Bem, se é bonito, se tem boas condições, portanto foi uma alavanca paralela com o turismo. Depois houve ali algumas mudanças sociais, mesmo lá fora,
as pessoas querem viajar mais do que queriam, tornou-se um hábito. As viagens de curta duração, um fim de semana, uma semana, e não as férias inteiras na praia, não é como era antes em Portugal e no resto do mundo. Isto está a mudar em todo o lado. Isso fez com que Portugal fosse um sítio ideal, aquilo que nós já víamos, os outros não viam, e depois, como disse aqui o Luís Miguel, obviamente também houve um trabalho de promoção de Portugal e houve nas feiras internacionais, etc., que nos levou a ficar mais bem vistos ainda. E depois até a própria palavra puxa a palavra, porque são muitos milhões de pessoas que vêm para Portugal. Porquê é que eu digo que é uma dependência crónica? Porque não há mais nada. Isso é o lado que é crónica, porque já começa a ser longa. Nós já éramos um país de muita atração do turismo, mas para terem ideia, em 2010 provavelmente o turismo representava 10% do PIB. Hoje está nos 15, 20%, se não for mais já. O número de pessoas que vinham a Portugal antes deste movimento todo era o mínimo, quando se bateu, que foi curiosamente no tempo da Troika, no início, tínhamos 9 milhões de turistas, agora temos 20 e muitos milhões de turistas. Portanto, foi uma grande mudança, foi um grande crescimento, mas não há mais quase nada no panorama, e por isso é que eu digo que é uma dependência crónica, porque quando é a única coisa é dependência, não é? É um risco. É crónica também. Porque já tem muito tempo. Muito bem, é um risco essencialmente, e Miguel, sendo um risco, é sustentável depender assim tão fortemente de um setor, ainda por cima este é um setor, como explicava o António, sujeito a grande sazonalidade, porque vimos uma pandemia para o mundo e de repente ninguém viajou e até que as pessoas ganhassem confiança demorou muito tempo. Depois há a questão da mão de obra também, o setor tem-se queixado muito da falta de mão de obra para poder oferecer os serviços que são exigidos por uma procura tal de turistas. O próprio Negócios deu conta que há menos menos alunos nas escolas de turismo. É um risco esta dependência do turismo? Todas as dependências são um risco, não é? Uma liability. E isso, quando estamos ainda por cima a falar de algo tão volátil como é a indústria do turismo, porque mais do que a sazonalidade, a questão da volatilidade é aquela que realmente mais preocupa, ela agrava. Depois, tal e qual como o António disse, há condições no país para desenvolver paralelamente, isto é, não é criticar o que está feito no turismo. O turismo fez o seu papel e cresceu. Portanto, enquanto player, enquanto cluster, está bem feito, está correto. O problema não é esse. O problema é não ficar apenas por aí. E aquilo que é o desígnio, aquilo que serão os desafios, é criar ao lado outros clusters, outras áreas, e que particularmente aquilo que puxe mais pelo lado da inovação, que é onde temos mais valor acrescentado para poder depois a seguir rentabilizar e trabalhar, mas essa parte, que posso dizer, não é uma crítica ao turismo, é uma crítica, se calhar, a outros setores, ou pelo menos a não deixar que esse nos embebede e que, de alguma forma, seja apenas que se fique por aí. Em relação à questão da mão de obra, é um desafio, claro, até porque a questão, neste momento, coloca-se em relação aos jovens é empregabilidade versus rentabilidade. Isto é, as pessoas que vão para o setor do turismo sabem que têm emprego, mas sabem que não vão ter uma grande qualidade de vida, não vão conseguir grandes ambições do ponto de vista material. E esse é o desafio. O turismo também tem que ser ele próprio reinventar para criar mais valor não só para si, como para o poder distribuir. Nessa parte, os profissionais e os empresários da hotelaria têm que saber criar mais valor para o poder distribuir, para não se queixarem de algo que eles próprios têm alguma culpa no cartório. E o imobiliário, António, como é que tem pesado também no que toca ao investimento para o país? Tem sido determinante? Sim, embora o investimento imobiliário é pouco reprodutivo, não é? Obviamente, e está muito ligado ao turismo, e está muito ligado até àquilo que foram os vistos gold há uns anos, porque toda a renovação que se tem feito das cidades, sobretudo das cidades principais, Lisboa e Porto, tem sido feita à custa do imobiliário de investimento externo. Portanto, grande parte do investimento externo em Portugal é investimento em imobiliário. Começa pelo setor do turismo, expande-se para o setor, digamos, do turismo residencial, até os aluguéis de curta duração, etc. Mas depois diz que é pouco reprodutivo. É pouco reprodutivo porque é fixo. Fica lá e só vive precisamente dessa outra atividade que é o turismo. Em Londres há bairros inteiros que estão fechados. E em Paris, são os árabes são donos daquilo. Possa acontecer um pouco em Lisboa. Final. Lisboa, Porto, as grandes cidades. Não nos arriscamos porque ainda estamos numa dinâmica extraordinariamente positiva. Ou seja, há um backlog, há uma quantidade de investimentos programados, há uma necessidade de renovação tão grande, tão grande, tão grande, que há inúmeras oportunidades. E, portanto, eu acho que vai continuar. Mas é fixa, é parada, lá está, não qualifica as pessoas, não dá melhores salários,
não queria... Chega um momento em que o dinheiro entrou, aquele dinheiro circulou, foi parar muitas vezes a famílias, porque muitos daqueles apartamentos, prédios, etc., não é dinheiro de fundos imobiliários e tudo mais. São pessoas concretas que recebem e usam para poupar ou para gastar também, e têm assim, mas depois para, não é? Tem a tendência a parar. No fundo, Pois, o dinheiro entra, mas o efeito económico acaba por ser bastante reduzido. Faz um bocadinho lembrar aquilo que nós vivíamos nos anos 60 e 70. É um bocadinho a remessa do imigrante, não é? Onde é que elas lá vão, não é? Serviram para equilibrar a balança externa, mas ficou por aí, não é? Muito bem. Miguel, o certo é que também que este investimento estrangeiro em imobiliário tem gerado alguma pressão na questão dos preços no mercado, na oferta que existe e no acesso à habitação por quem está cá, e se calhar os rendimentos ainda não são suficientes para poder ou comprar ou arrendar habitação no centro das grandes cidades. É o outro lado da moeda. Sabes que quando às vezes tens sucesso, crias outros problemas. E nesse caso em particular, é um problema derivado de um sucesso de uma determinada operação para resolver um conjunto de necessidades. Tudo aquilo que o António falou em relação ao parque imobiliário, às necessidades que havia de regulação. Nós, se andámos de 15, 20 anos para trás, percebíamos como é que era determinadas zonas das cidades, cinzentas, estragadas, deterioradas, e hoje em dia toda essa reabilitação, Lisboa, Porto e não só, ela é visível. Agora, realmente resolveu-se um problema tão bem que acabou por criar outro. Mas sim, e essa pressão vai continuar. Não vale a pena pensar ou imaginar que com a conjuntura nacional e internacional, nomeadamente, até com o que se passa a leste da Europa, e mais uma vez, fruto daquilo que nós temos de tão positivo e tão bom, quase de forma natural e espontânea para dar, que essa pressão não vai continuar a existir. Ela vai continuar a existir porque a procura vai pressionar o preço e, por sua vez, a oferta ainda não está ao nível daquele que seria necessário para resolver um conjunto de outras questões. Caberá arranjar as políticas necessárias e suficientes para depois atenuar o efeito, porque mesmo assim nunca se vai resolver. Mas também há aqui uma coisa, desculpa interromper, claro. aqui um alinhamento, mas grande parte do nosso problema de habitação, ele não é de hoje, ele tem 30 anos, 40 anos. É um problema crónico quase de habitação. É também crónico. De políticas públicas na área da habitação. As políticas de habitação e as políticas bancárias. Ou seja, nós embebedámos as pessoas com crédito. Quando nós permitimos que os créditos bancários à habitação sejam 30 anos, 35 anos, o que é que nós fizemos? Demos o dinheiro aos empreiteiros, aos promotores imobiliários, porque os preços aumentaram por isso. Se nós olharmos para trás, quando essa liberalização, com o crédito muito baixo, as pessoas ainda chamam a prestação da casa renda. É mentira, aquilo não é uma renda, aquilo é uma prestação de uma compra. Portanto, eu não posso estar a pagar uma prestação de uma compra 30 anos. Não faz sentido. Começo a pagar aos 30, vou pagar até aos 60, ou 35, até aos 65. Reforma a pagar a casa, ou deixo-me... Agora já se fala quase de deixar aos filhos. Quem esteja reformado, já com um valor de salário muito mais baixo e ainda a pagar a prestação durante longos anos. Não faz sentido, não. E é uma prisão, porque por isso é que os estrangeiros não gostam de tanto de crédito. Porque é uma prisão, eu fico preso, não posso mudar de casa, é aquela, tenho que a revender, é uma dificuldade. Mas aí o mercado do arrendamento também não funciona, não funciona até hoje. O mercado de arrendamento. Porquê? Porque se é uma renda, e se a pessoa vê como uma renda, como está a pagar, não é uma renda. Portanto, há uma parte que é uma renda, que é o rendimento do banco, são os juros. Se o juro é muito baixinho, então a prestação diminui. Fantástico, nós ficamos todos contentes. A minha prestação é 300 euros. Não é verdade. A minha prestação vai ser 350 ou 400 e a casa vai aumentar de valor 20%. É de facto... E assim sucessivamente. Portanto, um tema que tem aqui muito pano para mangas. Não é? António, a Macedo Vitorino deixava também uma nota no relatório onde frisava que continuava pessimista quanto à capacidade de Portugal ultrapassar os seus déficits crónicos na regulação, na justiça e na administração. Já deu aqui um bocadinho de luz sobre isto, mas em concreto que déficits é que são estes? Eu respondo-lhe com números. Nós, quando começámos o dito relatório em 2013, nós estávamos no meio da tabela na primeira metade. Agora estamos na segunda metade da tabela e a cair. Portanto, e a cair desesperadamente. Cronicamente. Nós, em 2007, quando se fez a empresa na hora, éramos o número 1 na velocidade de criação de uma empresa no mundo. Número 1 para o Doing Business do World Bank. Quando nós fizemos o relatório iPortugal, éramos 4º. Agora somos 15º na Europa. É um percurso completamente diferente. Isto é uma corrida.
nós não corremos, deixámos de correr. Somos número 1, não corremos. Somos número 4. Deixámos-nos apanhar pelos número 4 é bom. Sozinho. Nós não corremos, porque os outros correm mais que nós. Os outros veem-nos, imitam-nos, copiam-nos e melhoram-nos. Miguel, e o que é preciso também melhorar para que se corrijam estes déficits e se mantenha o investimento em níveis importantes para o país? O investimento estrangeiro vai se manter, mas se nós queremos outro tipo de investimento que vá para outra parte da economia, pelo menos eu identifico claramente 4 áreas que teriam que ser trabalhadas. Uma, burocracia. Ainda falámos isso há uma semana ou 2 aqui no videocast, em que os investidores estrangeiros, nomeadamente os empresários, quando têm que lidar com a burocracia e a morosidade portuguesa, é um choque cultural. Depois temos a falar com o segundo choque, quando percebem que é o choque fiscal, é a realidade do choque fiscal. Isto, obrigatoriamente, quer se queira, quer não, tem que entrar na agenda, porque a carga fiscal que existe, ela é completamente negativa e desincentivadora de atrair investimento estrangeiro. Depois temos mais a parte do direito laboral, que mais uma vez também não é atrativo comparativamente em relação a outras jurisdições e outras partes. E deixo uma última que tem a ver com a justiça. Porque nós, enquanto advogados, quando temos que explicar a cobrança de um determinado crédito ou questão, é muito complicado. Muito, muito complicado. E a fuga que existe muitas vezes ao contencioso é de quem tem razão e de quem assume e de quem sabe que tem razão e tem que abdicar dessa razão para ter, às vezes, lá está, um bom acordo para não ter uma má demanda ou para, eventualmente, a má demanda em si não tem a ver com a má decisão, mas é o tempo da decisão. Celeridade. Isso é muito complicado para explicar a quem chega e que não está habituado, e isso, voltamos ao choque. Muito cultural. bem. E está assim encerrado mais um videocast do Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Muito obrigada, Miguel, por mais esta análise. Obrigado. E António, foi um gosto tê-lo aqui também connosco a juntar-se a este videocast e a trazer o relatório da Macedo Vitorino para a análise. Muito obrigada e até à próxima semana.